Oi família do Nando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês um pão 100% integral com a massa fofinha, bem saborosa que todo mundo aí na sua casa vai amar. E ó, é super simples de fazer essa receita, mas assista até o final para você pegar todas as dicas e fazer aí na sua casa sem erros, tá bom? E a primeira coisa que vamos fazer é colocar aí uma tigela, uma xícara de chá de água. E essa água, ela não pode estar muito quente e nem tá fria, tá bom? Você toca assim com o seu dedo limpo, fica ó, uns 10 segundos tranquilamente. Mas se você tiver um termômetro aí na sua casa e você quiser utilizar, você coloca e vai dar aproximadamente 40 graus, tá bom? Aqui no meu caso tá dando 39, ou seja, tá dando para usar, não tem problema. Aqui agora você vai fazer o que? Ó, mel. Ah, Nando, aqui em casa não tem mel. Aí você... Deixa eu só tirar o favo aqui. Que não pode ir com favo não, é só o mel. Ah, Nando, aqui em casa não tem mel. Aí o que é que você utiliza? Uma colher de sopa de açúcar. Aí você pode utilizar o açúcar da sua preferência. Você pode utilizar o açúcar mascavo, demerara, o branco, o cristal, enfim. Fica aí a seu critério. É que eu vou utilizar... Na verdade, eu vou utilizar 1,5 colher de sopa de mel, para ficar com gostinho de mel. Com um leve gostinho, tá? Mas se você for utilizar açúcar, só 1 colher de sopa. Pronto. Vou dar uma mexidinha aqui, para essa água ficar bem docinha. E logo em seguida, vou colocar 1 colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo. Aquele sachêzinho, 10 gramas. Ó. Dá uma mexidinha aqui, vou tampar e vou deixar aqui fermentando por uns 5 minutinhos até formar uma espuminha na parte de cima. Eu falo tampar, mas é cobrir com um paninho. Aqui ó, passou em 5 minutinhos, formou uma espuminha na parte de cima, ó, super normal. Aí aqui agora o que você vai fazer, ó? Você vai acrescentar 3 colheres de sopa de azeite ou de óleo, que no meu caso é azeite. Aí você vai acrescentar também um ovo e vai dar uma leve misturada aqui, ó. Aqui eu separei 3,5 xícaras de chá de farinha de trigo, mas você não vai colocar todo de vez, porque a depender do tamanho do ovo, da umidade do ar, você tem que colocar um pouco mais ou um pouco menos. Aqui eu vou colocar um pouco, misturar e logo em seguida acrescentar um pouco de sal. Deu essa primeira misturadinha e você vem e acrescenta 1 colher de chá rasa de sal, ó. Mistura mais um pouco e vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos até ficar um pouco mais consistente para você sovar. Lembrando que você pode sovar na batedeira planetária ou então na mão. Aqui como vai ser um pão bem caseiro, eu vou sovar na mão mesmo para mostrar para vocês que é possível. Agora só toma cuidado porque você não pode colocar muita farinha de trigo para não ficar ressecado a massa. Vou colocar só mais um pouco aqui. E agora já vou colocar aqui na bancada. Colocar mais um pouco de farinha de trigo na bancada. E vou colocar a massa aqui. Que eu gosto de ir sovando assim, ó. Como se estivesse rasgando a massa. E se você perceber que a massa está muito grudenta, você coloca mais um pouco de trigo. Aqui você vai sovar a massa por uns 8 minutos. Já vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você vê que sobrou bastante farinha de trigo aqui, não coloquei tudo. E a massa, ó, ela dá uma leve, mas uma leve grudadinha na minha mão. Aqui eu não vou colocar mais farinha de trigo, porque senão a massa vai ficar pesada e o nosso pão não vai ficar fofinho, tá? Eu vou ficar sovando assim mesmo, dando uma leve grudadinha na minha mão. Qualquer coisa lá no finalzinho, se eu achar muito necessário, eu coloco mais um pouco, mas até então não vou colocar. Eu vou sovar aqui. Aqui, ó, passou uns 8 minutinhos eu sovando a massa. E você vai ver que quando você vai sovando, a massa meio que vai dando uma ressecada, tá bom? É normal. Por isso você não pode colocar muito trigo, senão ela vai ficar extremamente ressecada. E o seu pão não vai ficar fofinho. Aqui agora, ó, um pouquinho de azeite ou de óleo. Você vem, passa nas suas mãos. Enquanto eu tô passando aqui, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você não perder as próximas receitas, tá bom? E também clica no gostei, que me ajuda bastante. Ó, passar um pouquinho de azeite assim na massa. Bem pouquinho, só para ela não ressecar. Fez isso, você vai voltar para aquela tigelinha e vai colocar aqui
e vai cobrir, deixar ele em um canto bem quentinho na sua casa para fermentar. Você vai deixar fermentando por 1 hora. Aqui, ó, o nosso pão já fermentou. Aí aqui uma assadeira, você vai fazer o quê? Você vai pegar um pouco de azeite e vai untar ela, tá? Ah, Nando, posso utilizar manteiga? Pode. Pode utilizar óleo? Pode também. Óleo de coco, fica aí a seu critério. Aqui no meu caso é azeite mesmo. Ó, deu essa pincelada. Aí você vem com a farinha de trigo integral. Inclusive, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sobrou meia xícara de chá de farinha de trigo, tá? Para essa receita eu utilizei exatamente 3 xícaras. Ó, pronto. Aqui agora você vai reservar. Aqui agora você vai pegar a massa. Olha como ela cresceu. Coloca só um tiquinho de farinha assim, ó, na bancada, só um pouquinho mesmo. Vai colocar a massa. Você vai ver que a massa já fica mais fofinha. Só que aqui agora vamos abrir ela. Ó. Se tiver como, você não precisa nem colocar a farinha de trigo na bancada, tá certo? Aqui eu acho que nem precisaria. Só tenta abrir aí do tamanho da forminha. Pronto, aqui, ó, abriu a massa, aí você vai pegar, vai enrolando e apertando, tá? Ó. Pronto. Que agora você vai colocar dentro dessa forma, bem no centro. E com a dobrinha voltada para baixo, tá? Dá só uma apertadinha aqui. Aí aqui por cima você vem e pincela um pouco de azeite para não ressecar. E agora o mesmo processo. Você vai cobrir com um paninho e vai deixar fermentando, a massa crescendo por mais 1 hora ou 2 horas, depende aí da temperatura que está na sua cidade, tá bom? Aí você reserva em um cantinho bem quentinho aí na sua casa. Aqui, ó, o nosso pão já fermentou. E o que é que eu vou fazer? Ó, um pouquinho de azeite, dá mais uma leve pincelada. Ah, Nando, eu posso fazer um corte aí na parte de cima? Pode, fica a seu critério, tá bom? Inclusive, se você quiser aqui depois de pincelar, você pode colocar gergelim, alguns grãos, fica a seu critério. Aqui agora é só levar o forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 a 40 minutos. Família do Nando, eu particularmente prefiro o pão bem quentinho, bem morninho. Olha, passa a manteiga, chega a manteiga, derrete e olha só a fofura desse pão, gente. Olha só para isso. 100% integral, fofinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele fica levemente douradinho na parte de baixo. O meu ficou 43 minutos. Ah, Nando, por que 43? Porque ficou 43 minutos aqui no meu caso. Mas se ficar 45 aí na sua casa, não tem problema não, tá bom? É porque eu tirei 43, enfim. E agora eu vou provar aqui. Olha pra isso. Nham, nham, vou provar aqui. Não esquece de compartilhar essa maravilha. Tchau e até a próxima.